O que é que a gente sabe cientificamente? RT-PCR, em tese, aconteceria acima do 3º dia de uma infecção. O que é que faz pensar nisso? Que pelo menos 3 ou 4 dias antes da testagem, a gente teve contato com alguém positivo. Agora, pode ter sido mais para trás? Pode. Pode ter sido entre nós? Pode. Pode ter sido contato direto com os jogos anteriores? Pode. Pode ter sido algum atleta que chegou? Pode. Tudo pode. Por quê? Porque a taxa de contaminação de coronavírus, ela é extremamente alta. E é preciso lembrar que a gente, até a parte de treinamentos, onde a gente não teve abertura para nenhum contato, ficamos exclusivamente nos nossos domínios, a gente não teve nenhum caso de contaminação. A partir do momento em que a gente abre para o mundo, vamos dizer assim, abre para hotel, viagem, contato, restaurante, tudo isso aumenta em muito a possibilidade de contaminação. Lembrando para todo mundo que, uma vez um contaminado, nós que fazemos o futebol vivemos em confinamento. E qual é o grande problema em relação a frear o processo de contaminação? É que atleta, por não ter doença prévia, atleta por ser absolutamente saudável, tendem a ser assintomáticos, ou seja, são aquelas pessoas que não têm sintoma nenhum, mas podem transmitir, ou são oligossintomáticos, têm sintomas muito leves, que muitas vezes eles mesmos não valorizam esse sintoma. O cara teve uma dor de cabeça, por exemplo, o cara teve um frio um pouco maior. Muitas vezes isso ocorre e ele nem valoriza isso, acaba a gente não sendo relatado, mesmo aplicando todos os protocolos. Eu imagino que isso aconteceu dentro do CSA. Um de nós, contaminado, em convívio pelo confinamento que nos obriga, pelas concentrações, disseminou esse vírus. De onde ele partiu, não há como a gente afirmar. Eu vou falar de gravidade em 2 frentes, tá? Gravidade clínica significa gravidade do ponto de vista de doença. Como a gente falou um pouquinho antes, o fato de ser saudável, jovem e desprovido de doença anterior, quase nunca a gente tem complicação clínica. Dos 18 atletas que nós temos hoje monitorado, nenhum manifestou qualquer que seja sintoma grave. E aqueles que manifestaram sintomas, são sintomas gripais como uma gripe qualquer, pelos motivos que a gente já expôs. Então, do ponto de vista de gravidade clínica, é muito difícil que a gente tenha qualquer complicação, e graças a Deus nós estamos monitorando isso e conversando com os atletas em 2 turnos, e sempre que tiver qualquer novidade eles nos acionam. A outra parte que eu vou dividir a gravidade é a gravidade em relação à contaminação. Aí você está coberto de razão. 18 atletas é um número expressivo. Todos testaram de uma vez só, o que significa que o confinamento é responsável por uma contaminação em massa. Daí para frente, na hora que a gente teve a primeira notícia disso, nós colocamos a preocupação em relação a um surto. E isso foi enviado para todas as autoridades do futebol. Existe uma gravidade, mas existe uma comissão também com muita responsabilidade sobre todos os atos nossos, né? A comissão médica do CSA, junto com a comissão da FAF e a comissão da CBF. Há uma discussão e há um protocolo de reinserção desses atletas a ser seguidos. Só para ilustrar isso, nós colhemos os exames ao final do jogo da decisão do Campeonato Alagoano. Até o jogo não existia nem funcionário, nem atleta, com nenhuma queixa de sintoma. E nós havíamos testado para trás, evidentemente, e com todos negativos. Nesse período das finais do Campeonato Alagoano, houve a contaminação e nós testamos o RT-PCR na quarta-feira, pós-jogo,
com esses resultados dos 9 primeiros. Na hora em que isso ocorreu, nós avisamos, quando recebemos o resultado, a possibilidade de ter um surto no CSA, porque um dia depois, um dos atletas relatou febre e ele sequer foi para o hotel, por motivos óbvios. No dia seguinte, um segundo atleta relatou tosse, que não existia anteriormente. Daí para frente, mais 2 atletas relataram ou febre ou cefaleia, né? Dor de cabeça. E isso ocorre por aqueles mesmos motivos que a gente colocou. Por eles terem uma condição física e clínica em excelente padrão, os sintomas são muito discretos e nem sempre são valorizados, né? Valorizados pela própria pessoa. Alertamos para a CBF, esses 9 primeiros já estavam isolados, e a partir do momento que se configurou o surto, em comum acordo, FAF, CBF e Centro Esportivo Alagoano definiram por realmente não ter a partida contra a Chapecoense por motivos óbvios. Nós seríamos prováveis veículos de transmissão. O que a gente imagina, e isso a gente vê nos relatos da literatura, é que, uma vez contaminado, sem sintoma, qualquer pessoa pode transmitir, daí a importância daquela história do distanciamento social. E na hora em que há essa contaminação, ela pode ter ocorrido até 14 dias antes. Esses números não foram inventados pelas sociedades médicas, né? São números estudados. O que é que se coloca hoje como ensinamento para a população? Se você teve contato com alguém e não tem sintoma nenhum, 7 dias de isolamento. Se você foi contaminado sabidamente ou apresentou qualquer sintoma, 14 dias de isolamento. Ou seja, existe uma janela teórica de até 14 dias. Então a gente pode ter sido contaminado 14 dias antes da testagem positiva. A gente pode ter sido contaminado 3 dias antes. A gente pode ter sido contaminado 7 dias antes. Nós fomos contaminados antes do jogo da final do Campeonato Alagoano. Por onde? Isso a gente não vai conseguir afirmar. A gente tem, evidentemente, que lembrar que na hora em que passamos a ter jogos, nós aumentamos a nossa exposição. Ele garante uma segurança relativa, tá? Mas a gente não vai ter protocolo nenhum em lugar nenhum do mundo que garanta 100% de isenção. A gente faz isso, mas lembra que o ser humano, ele também tem livre-arbítrio. É possível que algum de nós não valorizou sintoma, ou o mais provável, até porque todos são examinados antes dos jogos, não houve isso entre os atletas, tá? Nós não tivemos queixa clínica de atleta até a sexta-feira, pós o jogo do final do Campeonato Alagoano. O atleta que não teve nenhum sintoma, ele testou positivo, e isso é um achado laboratorial, não é um doente. É bom lembrar disso, tá? Segundo, aquele que teve sintoma, evidentemente que a gente precisa dar repouso para que a gente não tenha uma complicação clínica dessa pessoa. Então a gente precisa tratá-lo como doente. O que é que aconteceu na prática? Os que relataram sintomas, 1 ou 2 dias depois, já relatam a melhora praticamente completa. Pelos motivos que a gente já colocou, né? Pela condição clínica de cada um anteriormente. Na hora em que você tem atleta em ritmo de competição e você por algum motivo precisa frear esse ritmo, e isso foi o que aconteceu com a gente, nós teremos perda de performance. Isso também é absolutamente esperado. O que é que o CSA fez, e isso logo após a testagem que confirmou mais 9 casos na manhã de ontem,
nós fizemos? Logo depois que tivemos esse resultado, a gente se reuniu com a comissão técnica, com a diretoria de futebol, e nós definimos também aqueles que têm condição clínica de treinamento, em treinar do mesmo jeito antes da liberação. O professor Caio, preparador físico nosso, preparou e organizou os treinos online, como foi feito antes, por motivos muito claros, né? A gente não pode ter esse atleta em contato com a comunidade. Mas esses atletas, esses que não têm nenhuma queixa, eles até nos cobram a movimentação para não perder condicionamento físico. E que bom que isso aconteceu. A gente entende que 1 ou 2 jogos aí pela frente, nós ainda vamos ter alguma dificuldade física, por isso que a gente está colocando. Mas precisa lembrar que o CSA também vinha de uma sequência muito pesada de jogos, o que pode também ter um ganho pelo descanso de alguns dias. A gente precisa movimentar o plantel, mas a gente entende que também havia necessidade do descanso. Claro que descanso sem doença. Aqueles atletas que não têm sintomas, eles passam 10 dias de isolamento e estão automaticamente liberados. Aqueles que tiveram sintomas, eles passam 14 dias e estão liberados no 15º dia. A segunda coisa, lembrar que 18 positivos podem ser os 18 dos jogos. Uma vez positivo, esses atletas, durante algum tempo, alguns meses, estarão teoricamente protegidos de uma reinfecção. Ou seja, o risco do CSA daqui para frente vai ser um risco infinitamente menor do que os outros clubes, até pela quantidade de atletas testados.